Sim. E, Laura, eu queria só que você me explicasse, você estava falando dessa população que é mais de risco. Foi essa população que teve uma entrevista, eu acho que foi inclusive para o Jornal Nacional, que o prefeito Sebastião Melo de Porto Alegre, ele chega quase a culpar quem mora em regiões em área de risco, né? Ele fala que as pessoas não deveriam estar ali. Sabemos disso, mas temos que morar e moramos aonde der. Como que você avalia essa questão do prefeito Sebastião Melo? A gente teve notícias de que não foi investido dinheiro em relação a questões climáticas, a Defesa Civil também teve dinheiro reduzido entre 2021 a 2023, tem essa fala do Sebastião Melo, ou seja, parece que há negligência nesse aspecto também, a gente não consegue controlar o clima, óbvio, mas a negligência. E também, né, como que você avalia se parece que não aprendemos nada diante do que você está colocando? Desde dezembro tivemos já casos, agora não aprendeu-se nada nessa tragédia para ter uma fala dessa? A fala dele é infeliz por vários motivos. Primeiro, porque foi numa grande proporção e algumas dessas regiões, inclusive, nitidamente por falha humana, né, do gerenciamento, inclusive dos avisos de evacuação. E pegou regiões que vão para além das áreas atingidas. Então, eu vi um tweet muito bom de uma senhora dizendo assim, eu não deveria morar onde eu moro, então que a prefeitura me devolva os R$ 4.000 de IPTU que eu pago. Né? Então, acho que isso dá proporção de como pegou pessoas de classes sociais, né, condições econômicas distintas. Segundo, né, nós temos aí um contingente de pessoas que moram em áreas de risco que é menor que o número de imóveis desocupados que nós temos na cidade. Então, em Porto Alegre, nós temos 110 mil imóveis desocupados. Claro que nisso está dentro do cálculo imóveis da União, do Estado, do município e privados. Mas nós temos aí 60 mil famílias morando em áreas de risco, e nós temos 110 mil imóveis desocupados. Bom, então essa justificativa dele aí, ela não casa, né? Segundo, que as pessoas moram onde elas podem morar. Eu já morei em área de risco, porque era onde, né, eu tinha coisas de comprar, eu não tinha renda para financiar uma casa na Caixa, né? O dinheiro que eu tinha comprava casa apenas num lugar que era de risco morar. Né? Segundo, ele, né, na sua gestão, que a gestão desse grupo está há 20 anos à frente de Porto Alegre, legalizou várias dessas áreas, que inclusive teve debates na Câmara Municipal que não tinha como legalizar. Estava agora há pouco, antes de vir para cá, numa reunião com 2 vereadores nossos, que são já vereadores há 20 anos, e eles estavam falando, por exemplo, do caso da Asa Branca lá no Sarandi. Ele, na Câmara, isso há 20 anos atrás, nós discutimos que não tinha como aquela região ali ser assentada ali porque era área de risco, mas as pessoas têm casa feita pelo município, receberam as matrículas dos imóveis pelo município e as chaves, inclusive, o prefeito, na época era vice-prefeito, entregou na mão das pessoas. Bom, então esse discurso dele, ele chega à perversão, digamos assim. Do ponto de vista dos investimentos que tu me questionasse, esse é o centro da discussão, né? Então, nós temos um sistema de proteção em Porto Alegre. Outros municípios não têm esse sistema. Porto Alegre tem um sistema de proteção muito robusto, construído há muitos anos, né? Que era para aguentar cheias de 6 metros. O que fez uma cheia de 5,76, eu acho o ponto mais alto, o sistema não funcionar? A falta de manutenção desse sistema. Então, nós tivemos diversos tipos de falha no sistema, dos portões das comportas que não funcionaram, de que extravasou, as bombas que falharam. Nós temos aí um calhamaço de questões que não funcionaram pela falta de manutenção no sistema. O Intercept fez uma matéria semana passada, inclusive apontando que o fiscal responsável de 2018 a 2021 da prefeitura por fiscalizar a empresa terceirizada que fazia o trabalho de manutenção das casas de bomba, esse rapaz que trabalhou esses anos, ele se exonerou da prefeitura e virou sócio nessa mesma empresa. Então, quem era responsável por fiscalizar a empresa que não prestou, que era para prestar um serviço que não prestou, na porta giratória ainda virou sócio da empresa. Então, nós temos muito tema para investigação, para debate político, né, para debate jurídico no próximo período acerca sobre as responsabilidades por essa dimensão. É óbvio que ninguém apertou um botão e fez chover o que choveu, né? É óbvio que nós temos um conjunto de responsabilizações por ponto de vista das flexibilizações das leis ambientais, aí que o governador Eduardo Leite é um dos responsáveis,
Mas é óbvio que isso por si, em si, não corresponde a todo o desequilíbrio climático que nós temos no mundo. Mas isso diz que, se nós tivermos um evento em setembro, em dezembro, em janeiro, em maio, nós temos aí um período que, inclusive, atravessou o debate sobre o orçamento do Estado e que não correspondeu às evidências científicas que nós já tínhamos naquele momento postas, inclusive aos desastres que já tínhamos postos naquele momento, com vidas perdidas e prejuízos gigantescos para as pessoas, para as famílias, para as empresas e para o Estado. Perfeito. Laura, isso me fez pensar uma outra pergunta antes de eu posso fazer ela. Nesse sentido, quando você fala dessas investigações, essa tragédia das enchentes, é possível pensar em CPI, por exemplo? Há alguma movimentação já? Mesmo que não aconteça agora, porque o principal agora é isso, é cuidar dos afetados, é a gente reconstruir o Rio Grande do Sul, mas há essa possibilidade rondando? É possível pensar numa questão assim? Eu acredito que deveria, né? A Câmara de Vereadores, no momento, ela está com um trabalho mais limitado, por conta que a Câmara também está embaixo d'água, né? Então não estão tendo sessões. O prefeito, desde o início da sua legislatura, eu fui eleita vereadora, né? Na eleição que elegeu o prefeito Mello, virei deputada no meio da gestão, né? Mas desde o início dessa gestão, dessa legislatura, a Câmara tem servido mais como um cartório do que um espaço de debate. Eu acho que é a oportunidade que temos também da Câmara mostrar o seu papel, cumprir a sua função de ser um espaço que tem essa falta do plenário da Assembleia, mas na Câmara em si, né, dela cumprir o seu papel de ser um ambiente de discussão da cidade, que é uma síntese do conjunto de visões de opinião na cidade, né, e servir no sentido de, claro que no ano eleitoral tudo fica muito melindroso, né, mas no sentido de conseguir realmente ver o que era a função do que, o que não funcionou, por que não funcionou, e na raiz do problema, porque a população exige isso, a população paga seus impostos, participa dos processos da cidade, né, e ela precisa de resposta sobre o que lhe acometeu. O cenário ele é de destruição muito grande, né? Sim, perfeito, Laura. A pergunta que eu ia começar a comentar ainda é em relação às pessoas que foram afetadas pelas enchentes, como que você está avaliando essa questão até das políticas públicas em relação a essas pessoas, porque temos abrigos, né, muitos abrigos foram abertos para receber essas pessoas, mas porém tem uma parte, se eu não me engano, é na região das ilhas de Porto Alegre, que as pessoas estão fazendo barracas na rua, embaixo de ponte, porque não tem acesso. Como que tá essas questões atualmente dos abrigos? Essas pessoas estão fazendo barracas, como está chegando esse acesso? E até também, Laura, dessa questão das doações, né? Tivemos aquela fala também de Eduardo Leite sobre o comércio local, enfim, como que tá essa ajuda? Vou começar pela última pergunta, as falas do governador, não sei se ele está muito cansado, mas, assim, são declarações em cima de declarações muito, muito deficitárias, muito incapazes, assim, de dar conta do momento que a gente vive. Então, hoje pela manhã, ele deu uma declaração à Folha de São Paulo, dizendo que o Estado tem muita demanda, não dá para se preocupar, né, de setembro até aqui só com o tema da chuva, tem uma agenda a tratar. Bom, como assim? Uma região toda foi devastada, e isso não é prioridade. O que é mais prioridade do que isso? Sendo que a gente teve debate de orçamento nesse meio tempo. Ele foi perguntado sobre as comunidades tradicionais, que várias estão isoladas, né? Nós temos um quilombo urbano em Porto Alegre, que é uma das áreas mais atingidas no Sarandi. Foi perguntado sobre isso, ele disse, olha, as políticas são totalizantes, não tem tempo de ficar pensando em especificidade de quilombo X ou Y, né? Depois ele tinha dito que não era o pessoal fazer tantas doações para o Rio Grande do Sul, que daí o pessoal não consegue comprar. Primeiro, isso significa que o governador nem ir no supermercado comprar pão não vai, né? Porque se tu fosse no supermercado em Porto Alegre, tu ia ver que as gôndolas estavam vazias, porque as pessoas estavam comprando nos supermercados para doar, além das doações que estavam vindo, né? E que ainda assim não estavam conseguindo ter o abastecimento naquelas horas suficientes. Então, assim, uma fala de alguém que está realmente olhando a crise com o seu coletinho de dentro do Palácio Piratini. Então, um problema, né? De fato, a tua primeira pergunta qual foi? Essa, agora até me perdi aqui. Em relação como está a questão das ajudas dos abrigos, do pessoal que está não está conseguindo acessar abrigo, né?
Então, é que eu fiquei tão indignada com essas declarações do governador que elas são desassociadas da realidade, assim, que até me perdi. Então, primeiro isso. Sobre as pessoas bairros que ficaram totalmente inundados. Temos cidades também, estou falando mais de Porto Alegre, mas pega Eldorado aqui do lado, é totalmente submerso. Então, nós temos uma dispersão. Talvez a questão mais delicada do ponto de vista humanitário são os deslocamentos das pessoas. Tu tem um contingente de população que está dentro dos abrigos. Em Canoas tem 100 mil pessoas desalojadas, né? Mais de 150 mil, acho que 100 mil estavam abrigadas. Porto Alegre tem 10, 12 mil pessoas abrigadas, né? Mas tem um contingente enorme das pessoas dessas cidades em outras cidades da região, porque as pessoas foram muitas vezes a pé. Então, Guaíba, que é do lado de Eldorado, muitas pessoas foram a pé, andando pela BR até chegar num lugar seco para estar e entraram num abrigo lá. Gravataí, que é uma cidade que fica no meio de várias das cidades atingidas, tem 10 mil pessoas de fora de Gravataí em Gravataí. Então, tu tens em Porto Alegre também pessoas que vieram dessas cidades, né? Eldorado que ficou 100% imerso, tem gente de Eldorado por todos os cantos, né? Então, tem uma situação humanitária bem delicada. E nós temos muitas, muitas, muitas casas solidárias. E esse também é um problema, porque ainda as prefeituras não conseguiram cadastrar todas as famílias das casas solidárias. Então, o que é uma casa solidária? Eu estou numa casa solidária, por exemplo, né? A minha sogra abrigou-nos e abrigou alguns vizinhos também na casa dela. Então, nós estamos lá, além dela e da minha cunhada, que moravam lá, em mais 10 pessoas lá, morando lá. E essa é a realidade de várias famílias. Inclusive, muitas famílias que já têm uma situação econômica delicada e agora tem 2, 3 núcleos familiares a mais. Então, as pessoas estão precisando de cesta básica, alimentação, porque não tem grana para poder gestar famílias que, de uma hora para outra, quintuplicaram o seu tamanho, né? Então, toda a questão humanitária, a questão de assistência está sendo muito delicada nesse aspecto, né? Tanto os governos municipais, estadual quanto União agilizaram a entrega de recursos para essas famílias, né? Seja através do Pix, que tanto o governo estadual apanhou, porque disse que só ia usar o dinheiro depois, e aí todo mundo foi para cima, resolveram usar agora o dinheiro, quanto as ajudas do governo federal, 5 mil, o Bolsa Família, o Saque Calamidade, FGTS e tal, né, para tentar agilizar para essas famílias terem dinheiro na mão agora, para poderem minimamente se estruturar, né, as pessoas perderam roupa, perderam tudo, né, então, e tá muito frio, então conseguir dar conta de tudo isso ao mesmo tempo, com metade da cidade embaixo d'água, né, algumas cidades com 100% delas embaixo d'água, tem sido bastante difícil.